além dos antipsicóticos, risperidona e aripiprazol, que são muito usados no tratamento do autismo, existe algum novo medicamento para o autismo? É legal, interessante isso, porque a gente não falou de medicamento. Sim. Existe isso mesmo? Ajuda? Como é que é? Então, esses dois medicamentos, né, são antipsicóticos atípicos, eles têm evidência não para o próprio autismo, para os sintomas do autismo, mas para sintomas secundários, que é a agressividade e irritabilidade, mas não para o próprio autismo. E outros não têm evidência nem para sintomas secundários. Então, são só esses dois, são remédios antigos. E a gente tem muitas pesquisas acontecendo de remédios, mas todas as últimas pesquisas falharam, não mostraram efetividade, coisas que a gente estava muito animado, né? Bumetanida, a gente estava muito animado com Balovaptan, principalmente, esse é o principal, a gente estava todo mundo animado, ocitocina, nada funcionou. Qual que é a classe desse remédio? O Balovaptan é um antagonista de vasopressina. E ele é um remédio assim, ele é um antagonista, né? E a ideia é que o processo da vasopressina no cérebro causava alguma série de sintomas. Saquei. Não funcionou. O bumetanida, eu não sei qual é a classe do bumetanida, não funcionou. Citocina não funcionou, nada funcionou. Hoje, o que você tem assim, de mais promissor que está acontecendo na pesquisa agora, muito interessante na Califórnia, é a canabidiol, é o óleo de cannabis. E eles estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo ao mesmo tempo que eles fazem a administração clínica do canabidiol de crianças entre 7 e 11 anos sem epilepsia, só com autismo severo, eles estão pegando essas mesmas crianças, eles fazem o minicérebro delas e fazem o sequenciamento genético, e aí eles vão pingando também o canabidiol no minicérebro para ver se o mesmo resultado clínico aparece no resultado do minicérebro. Essa é a primeira coisa. E identificando quais são os subtipos genéticos. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que na pesquisa, como nesses outros remédios aí, não funcionou só para um pequeno grupo. Quando não funciona só para um pequeno grupo, não funciona. A rigor, a gente considera que não foi efetivo. Mas aí, com essa forma de delinear a pesquisa que eles estão fazendo lá, eles podem dizer, não, pera aí. Não, só funcionou para um pequeno grupo, mas esse pequeno grupo, eles têm uma identidade genética? Porque às vezes assim, não funcionou, só funcionou para 10 pessoas. Tá bom, mas todas as 10 pessoas têm o mesmo subtipo genético. Então a gente sabe assim, não funciona para outras pessoas, mas quem tem esta variação genética funciona. Perfeito. Então esse é o grande, a grande coisa, o grande achado que possivelmente essa pesquisa vai conseguir implementar nas pesquisas sobre autismo. Porque esse foi o problema de todos esses medicamentos. Eles mostraram efetividade em grupos pequenos, né, fase 2 da medicação, mas na fase 3, quando você tem grandes grupos, não funciona. Provavelmente porque eles funcionam para algum subtipo de autismo, mas não para outros casos, né? Mas essa pesquisa vai continuar e aí provavelmente vai encontrar esse grupo genético em comum aí, certo? Isso, é o que a gente espera. Essa pesquisa já tá rolando, né, lá em San Diego. Na Universidade da Califórnia, no campus San Diego. Ele deve sair o resultado esse ano que vem, fim do ano que vem. E aí, provavelmente, esse modelo, esse desenho de pesquisa deve ser aplicado para outros medicamentos depois, para a gente poder ter a informação desses subtipos. Existe agora algumas outras pesquisas que estão acontecendo com subtipos genéticos também. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas com SYNGAP1 e com MECP2, com IGF-1, que é um hormônio do crescimento, né, fator de crescimento, com uma molécula quebrada, eles fizeram um peptídeo. Então, eles estão avançando. Talvez isso, que se funcionar para esses dois subgrupos genéticos, talvez se faça também pesquisa com outros subgrupos. Entendi. CBD é algo interessante, cara. Eu testei de forma ilegal, mas testei assim, muito pouco, e tinha tão pouquinho que durou tipo 2 dias. Depois eu fiz a consulta e tal, consegui minha autorização, já tá importando. É CBD mesmo ou cannabis? CBD mesmo, cara. A minha receita foram 2 tipos de óleos diferentes, né? E além dos 2 óleos, também peguei uma coisa que é pra dor muscular. Que é tipo parece com um desodorante que você passa assim, onde dói. Interessante. Um dos óleos é um full spectrum CBD, que é como se fosse 100% CBD. Para algumas coisas mais específicas, por exemplo, ansiedade, muita ansiedade. E relaxamento muscular também. E tem um que tem THC também. Tem THC e CBD, que é para outras coisas. Então, por exemplo, se você tomar só CBD de manhã, você provavelmente vai passar um dia improdutivo, podemos dizer assim. E aí esse com um pouquinho de THC já não deixa dar esse baque inteiro.
É algo muito interessante. Eu queria trazer mais alguns especialistas aqui para falar sobre isso. Então, esse foi um caso que uma médica recentemente perguntou para mim, né? Ah, Selma, eu tô receitando, não sei o quê. O que você acha? Eu falei, olha, não tem evidência nenhuma. Se você diz isso para a família, se a família quer utilizar, aí é outra coisa. Mas meu problema é você não informar que não tem evidência. Porque é o seguinte, saiu uma pesquisa sobre cannabis e autismo na Nature, que é uma revista, uma baita revista, né, super influente. E aí a galera pega esse artigo e mostra para as pessoas, tá aqui, ó, tem ciência. Mas prática baseada em evidência não é igual saiu em artigo. Né? E esse é um dos problemas que a gente tem em termos de educação no Brasil, né, de educação científica, das pessoas entenderem o que a gente está falando. Porque essa pesquisa, por exemplo, ela é uma pesquisa que a gente chama de retrospectiva. É uma pesquisa que pega pessoas que utilizaram e olha para trás e tenta analisar para trás qual foi o efeito. Então eles falam, olha, quem tomou, quem não tomou, qual foi o efeito? E esse é um tipo de pesquisa que é boa, podemos fazer, mas ela não prova nada. Não é uma pesquisa que é capaz de aprovar nenhum medicamento, nada, porque a força dela é pequena. Esse é o primeiro problema dessa pesquisa. Segundo problema dessa pesquisa é que o que deu mais efeito foi o canabidiol, a cannabis, com o THC. E aí nós temos um problema aqui grande que a gente precisa considerar. A gente não sabe quais são os efeitos colaterais. Por exemplo, o autismo tem uma grande superposição genética com a esquizofrenia. Existem muitos genes em comum. O THC já não... E aí o THC ele aumenta muito a probabilidade do indivíduo desenvolver esquizofrenia, né? Mesmo indivíduos com desenvolvimento típico. Imagina em população com autismo que tem maior superposição genética. Então, a probabilidade de que a administração disso aumente a probabilidade de desenvolvimento de esquizofrenia, que em geral acontece ali no começo da adolescência, né, é muito grande. E se a pessoa acha que está muito difícil o caso de um indivíduo com autismo, é porque não viu a esquizofrenia ainda. Porque a esquizofrenia é muito mais grave. Né? Então você tem quadro ali que vai ficar ainda muito pior. E esse é o princípio, né, da medicina, não causar mal. Então isso aqui é uma coisa muito séria. É claro que se você der com THC, pelo próprio potencial de alteração de estado dessa droga, né, você acaba podendo alterar e o indivíduo visivelmente ele pode ter uma alteração, ficar menos agressivo, tudo isso como as pessoas normalmente que consomem, né? Mas isso não quer dizer que isso é bom para o indivíduo. E o terceiro problema dessa história toda, em relação a essa pesquisa, é que para você produzir evidência, além a metodologia já está totalmente errada, não produzir evidência nunca. Mas, ainda que você fizesse a metodologia correta, que é um estudo prospectivo, daqui para frente. Então eu pego grupos, como eles estão fazendo na Califórnia. Um grupo eu administro o canabidiol, outro grupo eu administro aqui um placebo, ou administro outro remédio, coisas assim, né? Bom, se eu fizer isso tudo certo, ainda depende de dois outros elementos. Da suficiência, eu não posso fazer isso com 1, 2, 3 crianças. Precisa ser uma quantidade muito grande, né? Precisa ser representativo, uma amostra representativa. E o terceiro é a transparência, ou seja, é preciso que não haja conflito de interesses, ou se houver conflito de interesse, que haja ferramentas de transparência. Nessa pesquisa que eu citei da Nature, se você olhar a pesquisa, lá no final está escrito assim, declaração de conflito de interesse. Essa pesquisa foi financiada pela indústria tal que vende canabidiol. Conflito de interesse 2. O autor principal é funcionário da empresa que administra canabidiol, que vende canabidiol, ou cannabis. Então, não tem problema eles publicarem isso, porque eles colocaram lá. Mas o fato de que não há nenhum mecanismo de transparência, nenhum mecanismo de controle, como você tem num caso de uma pesquisa que em vários lugares, multicêntrica, mas esse caso não era, né? Você não pode considerar evidência quando você tem um conflito de interesse assim tão importante. Perfeito, faz todo sentido.